Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de história. Bom galera, o conteúdo dessa aula ele é revisional. No caso é a parte 2 desse conteúdo que está sendo ligado a uma revisão para a prova da P1 do segundo trimestre. Bom, nesse sentido, o que eu vou abordar nesse vídeo são os principais pontos do período da República Velha. Então, para a gente estudar para a prova, fiquem ligados, porque esses vão ser aí os passos que vocês devem trilhar para vocês buscarem os conteúdos, tanto nos vídeos antigos, né, sobre esse assunto, assim como os conteúdos já impressos no livro de vocês. Bom, vamos lá? Bom, falando de República Velha, nós estamos falando também de Primeira República, ou seja, a primeira experiência republicana na história do Brasil. No caso, essa experiência republicana de maneira efetiva, certo? E esse período ele compete justamente 1889 até 1930. Bom, dentro desse contexto, nós temos algumas subdivisões e alguns conceitos a serem explorados. Bom, na primeira fase, da Primeira República, da República Velha, nós temos a República da Espada, que é justamente o período onde o Brasil vai ser governado por dois militares. Primeiro, o responsável ali pela proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, e depois o Floriano Peixoto, que é o seu vice e que vai ser responsável ali pela contenção de algumas revoltas, como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Bom, esse período da Primeira República ele é repleto de revoltas. E dentro dessas várias revoltas, na maioria delas revoltas populares, nós temos aí algumas subdivisões. As revoltas messiânicas e as revoltas que não tinham nenhum messias à frente dos populares. No caso, as revoltas messiânicas, como eu já disse, elas estão relacionadas a líderes carismáticos religiosos que apelavam justamente para discursos mais ligados à religião. É o caso da Guerra de Canudos, assim como também a Revolta de Juazeiro e a Revolta de Contestado. Bom, as outras revoltas que ocorrem durante o período da Primeira República, principalmente ali nos primeiros anos, nós temos a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro e também a Revolta da Chibata no mesmo local. Bom, além de todas essas revoltas, nós temos que também estudar alguns mecanismos, como a política dos governadores. A política dos governadores ela é criada ali por volta do segundo governo civil, ou seja, o governo do presidente Campos Salles. E na política dos governadores nós temos basicamente um trato onde os governadores eles vão aprovar as candidaturas para as pessoas que tentarem um cargo para deputado, para presidência. Então, qualquer movimentação política dentro da República Velha, a partir dessa política dos governadores, vai ser feita dessa forma, ou seja, o governador aprovando quem é confiável, quem é ok para se tornar aí candidato à presidência e a outros cargos, certo? Nesse sentido, nós temos também alguns mecanismos que vão estar em vigor durante a República Velha. No caso, o coronelismo alinhado com o voto aberto, formando o quê? O voto de cabresto, ou seja, as pessoas mais pobres, principalmente das regiões rurais, elas vão ser controladas por grandes senhores fazendeiros que tinham o poder ali da repressão através dos capangas e também através ali da questão dos empregos na localidade. Nesse sentido, os coronéis forçavam a população local a votar no seu candidato. E, por sua vez, o seu candidato, muitas das vezes, estava relacionado ali àquela parceria entre os governadores, os deputados do Estado. E assim era fechada uma espécie de panelinha, entre aspas.
onde o governo acabava se concentrando na mão de poucas pessoas. E essas poucas pessoas estavam ligadas ao quê? Estavam ligadas ao que mais movimentava dinheiro no Brasil na época, que era o café. Então, os grandes senhores do café, né, através das figuras dos coronéis, através, né, dessa política concentrada na mão de poucas pessoas, eles vão estabelecer, né, essa política oligárquica, essa república oligárquica, que também é um nome, né, direcionado a esse período que nós estamos tratando, certo? Bom, além da república oligárquica, nós temos que tratar justamente do que acaba se originando desses vários pontos que eu acabei de falar. Bom, a partir do momento que nós temos o coronelismo tomando conta do jogo eleitoral, né, o voto de cabresto, né, em consequência desse coronelismo, e a política dos governadores, como eu já disse, o poder vai se concentrar na mão de poucas pessoas. Mas aonde nós temos a maior concentração, né, de produção do café e aonde nós temos a maior circulação de grana no país? No caso, nós estamos falando do estado de São Paulo e o estado de Minas. E, justamente, as oligarquias, tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais, vão fechar um acordo onde, né, os dois estados vão estar sempre, né, alinhados ali no jogo político. Porque naquela época, a partir da política dos governadores, cada estado vai ter um partido forte, um partido importante que vai representar esse estado. E o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais vão justamente ter partidos fortes que vão se alinhar em qual sentido? Indicar um candidato à presidência. Então, todos os eleitores ali do estado de São Paulo, a maioria dos eleitores do estado de São Paulo e a maioria dos eleitores do estado de Minas Gerais, eles vão, né, ser controlados por todas essas oligarquias, por todos esses partidos e, né, vão acabar elegendo ou melhor dizendo, vão acabar elegendo a maioria dos presidentes que vão, né, estar presentes ali durante a República Velha. Assim, né, como existe essa parceria entre São Paulo e Minas Gerais, havia também um revezamento. Ora, o Estado de São Paulo indicava um candidato, ora, o Estado de Minas Gerais indicava um candidato. A partir desse revezamento, as pessoas vão começar a nomear, né, a essa república com presidentes paulistas e mineiros como República Café com Leite, pois, né, no estado de São Paulo, né, o café era muito forte, era um produto muito forte, e no estado de Minas Gerais, além do café ser um produto muito forte, existia também o leite como um expoente da produção mineira. Assim, né, ficou nomeada aí a república onde o revezamento, né, da presidência, de presidentes, estava relacionado ou à origem paulista ou à origem mineira, certo? Então, esses são alguns pontos aí centrais para a gente abordar de República Velha, sem, né, deixar de lado toda a questão do desgaste, da República Velha na reta final. O desgaste da República Velha na reta final, ele está pontuado a partir disso aqui. Bom, a partir ali, né, dos anos de 1918, 1920, nós vamos ter uma intensificação, né, da formação industrial, né, nas grandes cidades. No caso, São Paulo, Rio de Janeiro, já vai ter aí um grande quantitativo de trabalhadores urbanos. Esses trabalhadores urbanos, eles vão se concentrar, eles vão passar a se organizar a partir de ideias anarquistas e comunistas que vieram importadas durante ali a grande chegada de imigrantes europeus, que vinham com uma história de vida, né, relacionada a tudo que eles observaram na Europa em termos de movimentação política. E eles vão acabar trazendo essas ideias para cá e, postas em práticas, elas vão ser responsáveis pelas greves gerais que vão ocorrer na cidade de São Paulo, principalmente, e também na cidade do Rio de Janeiro. Essas greves vão estar justamente ligadas à exploração do trabalhador urbano, onde não existia uma jornada de trabalho
regulamentada, não existia direito a licença médica, não existia folga semanal e os salários eram baixíssimos. Então a galera estava indignada com essas condições e esses movimentos de greve, esses movimentos vão ser responsáveis pela formação de sindicatos e pela pressão nos governos, né, para melhorias nas condições de trabalho e também na concessão de leis que protegessem o trabalhador. Bom, além disso, durante a década de 20, nós temos justamente a Semana de Arte Moderna, que é um movimento artístico que é muito importante para a construção da identidade nacional. Nós vamos ter um movimento tenentista, onde militares vão estar contestando alguns mecanismos da política e também querendo participar mais da política. Nós temos também, nesse contexto de reta final, a crise de 29 interferindo na política nacional. Nós temos a questão ali, né, da Revolução de 30 como o divisor de águas, onde vai estabelecer o fim da República Velha e o início da Era Vargas. Então, esses são os pontos principais a serem abordados. Foquem principalmente nas questões relacionadas aos primeiros anos da República Velha, onde nós vamos abordar esses conceitos: República Oligárquica, Primeira República, República Velha, as revoltas. Esses pontos são bem importantes a serem estudados por vocês. Bom, galera, espero que vocês façam um bom proveito desse vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima, galera.